função S igual menos 5 mais 20 vezes t. Isso no SI. Determine, então. Primeira coisa, olhando essa função horária da velocidade do espaço, eu posso afirmar que é um movimento uniforme ou variado? Uniforme. Uniforme porque não tem aceleração, né? Isso. Então vamos lá. Espaço inicial do móvel. Essa equação se enquadra naquela lá. S igual S0 mais V vezes T. Então, é uma coisa que não tem cálculo. É a interpretação do exercício. Espaço inicial. S0 é menos 5. Menos 5 metros. Ele está 5 metros antes da origem dos espaços. Tá bom? Letra B. A velocidade do móvel nós temos que ter igual a 5 segundos. Olha, como é um movimento uniforme, velocidade ela é constante. Não importa o tempo que passou desse movimento. Em qualquer instante, é sempre a mesma velocidade. Então, basta olhar aqui na equação, S igual S0 mais V vezes T, que esse cara aqui está no lugar do V. Então, vai ser sempre 20 metros por segundo, em qualquer instante desse movimento, porque é um movimento uniforme. Tá bom? Também não depende de cálculo, depende de interpretação do exercício e do conceito físico de movimento uniforme, tá? Exercício C. O espaço do móvel no instante t igual a 5 segundos. Ele quer saber a posição, o S, quando o tempo é igual a 5. Então, basta pegar a nossa equação aqui e trocar o instante t por 5. Menos 5 mais 20 vezes 5. 20 vezes 5, 100. Menos 5, 95 metros. Muito fácil, né? Letra D. A variação do espaço corrida nos primeiros 10 segundos. Então, qual é o espaço percorrido andados 10 segundos? Velocidade é espaço pelo tempo. Se eu trocar aqui, eu vou passar o tempo multiplicando. Espaço, velocidade vezes tempo. Velocidade. Está aqui, 20. O tempo percorrido, 10 segundos. 20 vezes 10, 200. Se é espaço, 200 metros. Tranquilo? Olha lá, variação do espaço é um ΔS para o ΔT. Só para lembrar vocês, ok? Exercício E. O instante que o móvel passa pela origem da trajetória. Ele quer saber instante. Ele quer saber o tempo. Na origem da trajetória, ou seja, quando o S é zero. A origem, S é igual a zero. Então, eu tenho que trocar o S por zero. Vai ficar, vou passar o 20 para cá, menos 20t igual a menos 5. Isolando o t, menos 5 por menos 20, dá 0,25 segundos. Novamente, na regra de sinais, menos é mais, tempo é positivo. E aí, esse problema é difícil para vocês? De boa? O que vocês acharam? Esse daí foi tranquilo. Podem falar, de boa. Tranquilo. Maravilha. Eu vou só voltar na tela para ver se tem alguém para entrar na sala. Não, não tem. Muito bem. Questão número 6. Dois vetores de módulos A, 15 newtons, e B, 23 newtons, formam um ângulo de 36 graus entre si. Determine o vetor resultante, o módulo vetor resultante. E aí? Tem dois vetores formando um ângulo entre eles, de 36 graus. Como que você encontra, nesse caso, o vetor resultante? Sim, porque não é 90 graus, né?
Então, a resposta é essa mesma, a lei dos cossenos. Resultante ao quadrado, força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes força 1, vezes força 2, vezes cosseno do ângulo. Então, a força 1, 15, a força 2, 23, e o ângulo é de 36 graus. Então, aqui colocando nos lugares, então vai ficar força ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado, mais 23 ao quadrado, mais 2 vezes 15, vezes 3 vezes cosseno desse ângulo aqui. Então, vamos fazer as contas. 15 ao quadrado, 225. Aqui, agora está o número final aqui. Aqui, essa multiplicação toda dá 558,221, né? Somando todo mundo, como aqui está um f ao quadrado, você põe na raiz. E aplica a raiz, 36,224 newtons. E aí? É a pura aplicação simples da lei dos cossenos, não é? Essa daí foi tranquila também. Alguém não conseguiu fazer, achou difícil? E aí? Professor, Pois não. eu vi lá que tinha outra forma, que ao invés de mais 2, era menos 2. Então, Qual você que é a usa diferença daquela negativo. forma? Tá, então é o seguinte, você usa positivo quando for menor que Sim. 90 graus. E negativo for maior que 90 graus. Por quê? Pela trigonometria, quando ultrapassa 90 graus o ângulo, o cosseno é negativo. E para você compensar, você faz aqui negativo. Então, se for até 90 graus, é mais da fórmula e cosseno é positivo. Se for mais que 90 graus, é menos a fórmula e menos o cosseno, vai ficar positivo de novo. Então, apenas para compensação do cosseno. Tá bom? Entendi. Tudo Beleza. bem? Tá, joia. Mais perguntas de vocês? Professor, Sim. que nem no meu caso aqui, esse 558,221, eu não coloquei 221, tem problema? Alterou Você não colocou? Então é assim. O que eu assim, posso dar uma dica para você, tá? Nessa conta aqui, você aplica o cosseno do ângulo e usa todas as casas da sua calculadora. Não aproxima ele. Ah, tá. Tudo bem que vai dar mais valor... vai dar acima do que é mínima, mas se for um cálculo de uma viga, de uma laje, de uma construção muito grande, isso pode no futuro dar problemas. Então, sempre que você puder, não aproxima seno, cosseno, tangente, usa o número cheio da sua calculadora, tá bom? Beleza. Mais perguntas? Professor, Sim. eu usei 558,9, porque foi o que deu na calculadora. Deu 9? Caramba! Mas deu mesmo, deu 36,2. 36,3? 2. Tá, eu sou novo isso aqui, né? É. Tá, tudo bem, tudo bem. É estranho dar um número ser tão diferente, tá? Mas tudo bem, tranquilo. O que mais? Ô, professor, fiz um pouco diferente isso aí. O que você fez? Fala pra mim. Ah, não vou lembrar o nome, eu fiz aquela paradinha de achar o I e o J lá. Ah, entendi. Você E decompôs os vetores. Isso, eu tava querendo lembrar essa palavra. Eu decompus aí as forças aí. Aham. E eu cheguei nesse resultado. Eu não usei essa fórmula aí dos cossenos. Bom, cara, você fez de uma forma excelentemente boa. Você usou uma parte mais difícil, que é também de forma correta, fisicamente pensando, também matematicamente pensando. Você fez uma conta excelente. Está muito bom. Quem não decompõe, usa a lei dos cossenos. Que decompõe, faz a resultante em x, em y, depois sai Pitágoras. Tranquilo, muito bom, viu? Isso é nas duas forças, né? Já que não sabe se alguma está na horizontal ou vertical, né? Então, a gente admite o seguinte,
esse ângulo daqui da força, a gente admite ele sendo em relação à horizontal, em relação ao eixo X. Tudo bem? Ok. Então, seria 0 no eixo X e caminha para Y no sentido anti-horário, tá? Mais alguma coisa? Podemos seguir? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida aqui, eu acabei de chegar, desculpa o atraso. Sim, pode falar. Eu enviei a lista de exercícios para o seu e-mail, porém eu esqueci de colocar o RA. Esse foi o seu nome completo. Coloquei, completo o nome. Não, tudo bem, depois eu acho, tudo bem, tranquilo, não tem problema não, tá? De boa. Beleza. Ok, vida que segue, vamos lá. Isso aí, vida que segue. Podemos avançar para o número 7? Mais alguma pergunta de vocês? Pode. Vamos lá então, número 7. Um objeto é lançado com velocidade de 10 metros por segundo, formando com horizontal um ângulo de 30 graus. A dobra G igual a 10 metros por segundo quadrado, despreze a essência do ar e determine. Bom, aqui é o seguinte, esse problema aqui, eu peguei ele pronto. Então, como eu peguei ele pronto, eu não posso mudar, porque não foi eu que fiz. Então, eu mantive, de acordo com o autor desse problema, o G igual a 10. Quando não se fala no exercício G, não cita o valor, tem que usar o 9,8. Tá certo? Então, é o seguinte. A gente lança um objeto e faz com a horizontal esse ângulo de 30 graus. Ele é lançado aqui, ele sobe e cai de uma forma aqui parabólica, né? Então, é lançado com uma certa velocidade inicial. Ele quer saber o seguinte, o tempo que demora para ele subir. Após o lançamento, ele vai demorar quanto tempo para chegar na altura máxima? Essa é a pergunta do exercício. Aí tem na nossa lista de exercício o formulário, não tem? TS, tempo de subida, V0 vezes seno θ sobre G. O que é V0? Velocidade inicial. Quem é o θ? 30 graus. E o G, 10. Então, basta trocar de lugares, né? V0 é 10, seno de 30 sobre 10. Agora vai ficar muito fácil cortar o 10 com 10, ficou apenas 130, que ele vale meio. Como eu peço um tempo, é meio segundo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, é assim, na nossa prova também vai ter para vocês as fórmulas. Então, quando pede tempo de subida, você vai lá no formulário e procura o TS, que é tempo de subida, né? É muito simples. Letra B. Oi. Em relação à gravidade aí, aonde estava pedindo 10, 9,8, deve você ter falado da outra vez lá, tem problema. Você pôs aqui 9,8, né? Na verdade, em todos os problemas daí para frente que exigia gravidade, eu coloquei 9,8. Tá, você fez o certo, tá? Mas assim, volto a falar. Eu peguei um problema pronto. Então, eu não posso alterar porque não foi eu que fiz. Eu usei da forma como o autor colocou, tá? Mas, nas nossas provas, sempre o G vai ser 9,8. Eu não vou usar aproximado, tá bom? Valeu. E se você colocou aqui o 9, aqui vai dar um pouquinho mais que meio, né? Não tem problema. Você pegou no tempo exato, tá? Tranquilo. Beleza. Então, letra B, a altura máxima atingida. Só você pegar no formulário, altura máxima, V0 quadrado, vezes seno quadrado do ângulo, sobre 2 vezes G. O V0 é 10, o ângulo é 30 graus, e o G é 10. 10 ao quadrado é 100. Seno ao... aí tem um probleminha para você pôr na calculadora, né? Não é seno de 30 ao quadrado. É o seno ao quadrado de 30. Quanto é seno de 30? Meio. Meio ao quadrado é 0,25. Tá? Embaixo, 2 vezes 10, 20. Então, faz as contas lá. Chegamos em 1,25 metros de altura. Lembrando que eu pedi o tempo, segundos, pedi a altura,
metros, sempre colocando a unidade nos exercícios, tá? Alguma pergunta mais nesse problema, gente? Tudo bem? Professor, eu Opa, fiz muito de outro bom. jeito aí, mas deu o mesmo resultado. O que você fez? Conta para mim. Eu achei o V0 de Y para achar o tempo. Ah, Aí eu usei aquela fórmula, V0 menos gravidade vezes o tempo. certo. Aí igualei a zero e achei o tempo, 0,5. Depois eu joguei na Perfeito. altura ali. Tranquilo, tá certo também, tá bom. Tá bom, tranquilo. Beleza, Também então, tá obrigado. certo, tá? Maravilha. Mais Professor, alguma coisa? só outra dúvida. Vamos lá. A gente vai receber esse material com a resolução dele já? Eu já postei isso no AVA. Tá, ok. Obrigado, E a viu? aula está sendo gravada, depois de gravar, eu vou gerar um link, eu vou pôr para você também no AVA o link dessa aula gravada, tá? Bom, show. Beleza? Beleza. Vamos seguir então. Podemos ir para o número 8? Sim. Então, número 8. Do alto de um prédio, a 20 metros do chão, é arremessada uma pedra horizontalmente, de forma a tocar o chão a 5 metros abaixo do prédio. Adotando G igual a 10, calcule. De novo, o problema não foi o que montei, então eu tive que adotar o que o rapaz, o autor fez desse problema, tá? Aqui uma representação. Você joga uma pedra nesse prédio, ele tem uma altura de 20 metros, ele vai descrever a parábola e vai tocar o sol, né? E a distância que ele atingiu do prédio até o ponto que a pedra caiu são 5 metros, tá? Ele pergunta, letra A, o tempo que a pedra demora desde o lançamento até atingir o chão. Vamos usar qual tipo de fórmula? Aquela. Isso. É assim, eu tenho altura, não tenho? Eu tenho gravidade, não tenho? Daí vai ser o tempo. Altura, gravidade, vezes tempo dividido por 2. A altura do prédio, do lançamento da pedra, 20 metros. Gravidade usou como 10, o tempo é dividido por 2. O 2 passa multiplicando 20, 40 igual a 10t quadrado, divide 40 por 10, dá 4. Como está t ao quadrado, boto na raiz, me deu então 2 segundos. Subir de tempo, 2 segundos. Beleza? Eu fiz diferente. Como é que você fez? Conta para mim. Eu usei aquela fórmula que o pessoal chama de Sorvetão? Também dá, porque veja bem. A gravidade. Sim, o A vai ser gravidade, tá certo, pode ser. Essa fórmula aqui ela é uma simplificação do sorvetão. Por quê? Lançando desse ponto aqui, ele parte do repouso. S0 é 0, V0 é 0. E o A vai ser igual a G. Então é o sorvetão simplificado, dá na mesma também, tá bom? Muito bem, sem problemas. O que mais? Professor, essa ilustração aí não está na lista do exercício e demorou para me compreender. Eu tive dificuldade para entender esse exercício aí. Entendi. Só que eu pus para a gente poder discutir a resolução, né? É. Então, eu posso pensar na prova e dar para vocês um desenho. Mas você não consegue imaginar sem o desenho, o movimento? Não, então, eu até fiz um esboço aqui, né, de 2 ângulos e tal, né? A curva. Tá. Aí, eu vou falar a verdade, eu consegui fazer essa aí mais por teimosia de ir tentando as fórmulas, até uma que desse com o resultado, né, que o senhor colocou. Entendi. Mas ficou meio embaçado para mim. É assim, muitos problemas que você vai ter pela frente, vai ter somente o texto, não tem o desenho. Eles querem forçar vocês a fazer o desenho, tá?
Então, Sei. é a tal da interpretação. Você teria que ler o problema do alto de um prédio. Então, tá aqui, eu estou aqui em cima do prédio. Eu jogo uma pedra de forma horizontal. A pedra vai cair. Então, eu teria, assim, forçar vocês a tentar desenhar sem ver um desenho prévio. É difícil mesmo, não é fácil, não. Ô, professor, Sim. eu também tive dificuldade nesse, porque é o seguinte, quando você aplica essa fórmula, esperando que ela só despencou de cima do prédio? Então, se eu for despencar só, eu vou soltar a pedra. Eu não vou arremessar. Se eu só viesse aqui e soltasse a pedra, ia cair verticalmente. Eu joguei com uma certa força. Já vai ter um movimento parabólico. Então, não é a mesma coisa que você soltar. Se eu soltasse a pedra, ia cair de forma vertical. É outro pensamento. Eu arremessei, joguei ela longe. Então, ela vai ter um movimento de queda dessa forma por causa da gravidade. Tá bom? Mas ficou estranho que ela só ficou a 5 metros, né, do prédio, né? Então, não foi muito forte, né? Foi uma força mediana para pequena. Não tá nem compatível com o desenho. O desenho eu peguei assim de forma aleatória, né? Só para vocês conseguirem visualizar de acordo com o texto, tá? O desenho é totalmente sem escala com o problema, tá? Beleza. Tá bom? Professor, mas tipo assim, as questões que o senhor for dar a prova, não tem como dar algumas questões semelhantes para a gente poder dar praticada, porque igual o pessoal falou, eu tive que pesquisar também, fazer vários cálculos para conseguir fazer essa conta aí. Entendi. É assim, a nossa prova, a ideia da prova segue a ideia da lista, mais ou menos, tá? Não vou fugir muito disso, não. Eu gosto de vocês, viu? Fica tranquilo. Tá bom? Professor, Sim. eu usei uma outra fórmula e terminei com Bhaskara. O que você fez? Conta para mim. Eu usei a fórmula T igual a V0 vezes T mais G vezes T elevado a 2. Tá. Aí depois caiu numa equação de segundo grau e eu fiz em Bhaskara. Ok, da 0 e 2, né? É. Beleza. Tranquilo também, tá certo. Pode ser. Tá bom. O que mais? Então vamos seguir letra B. Velocidade inicial da pedra ao ser arremessada. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um dado aqui importantíssimo, que são 5 metros, que avançou aqui na horizontal. E assim, do momento que ela é arremessada até atingir o chão, vai manter a mesma velocidade. Então, é um movimento na horizontal, sempre ele vai ser movimento uniforme. Eu uso o sorvete. S igual S0 mais V vezes T. S é quanto a pedra percorreu, 5 metros. Com a parte do repouso, S0 é 0. E eu cheguei aqui nos 2 segundos, que é o tempo que demora até atingir o chão. Então, desde que eu lanço a pedra até atingir o chão, foi 2 segundos. E na horizontal, é um movimento uniforme. Então, o S espaço total, 5 metros, sai do 0, V vezes 2. Passo o 2 dividindo, então dá 2,5 metros por segundo. Essa é mais difícil de pensar um pouco, né? É mais complicado de imaginar esse movimento também, não é? Ainda mais sem desenho, né? Eu fiz por variação de velocidade, deu certo. Tá bom, também dá certo. Perfeito. Isso aqui, tá, isso aqui de outra forma também tá certo. Tranquilo. Letra C. Velocidade da pedra ao atingir o chão.
Então, quer saber? Arremessou aqui, a pedra vem caindo. E para chegar até o chão vai ser qual velocidade final? Então, olha lá. Ela parte no movimento a 2,5 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Vai atingir o chão com qual velocidade? Algum momento aqui falou em aceleração? Não. Mas nós temos aqui o G, que é a gravidade. Usei aquela Torricelli aí, professor. Aí, perfeito, Torricelli. V final quadrado igual V inicial quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. O A é a gravidade, delta S é a altura aqui do prédio, são os 20 metros. Estou trocando de lugar agora. V final quadrado, não sei. V inicial, calculamos. 2,5 ao quadrado. 2 a fórmula. G é 10, delta S é 20. Fazendo as contas, 6,25, e aqui dá 400. Somamos. Como aqui é V ao quadrado e 30 na raiz, vai dar 20,1 metros por segundo. Sai a 2,5 e chega a 20,1 metros por segundo. Certo? Essa eu não posso usar a da velocidade final, que é a raiz quadrada de 2GH? Deixa eu pensar um pouquinho, peraí. Que aqui está pedindo a velocidade da pedra atingir, então a velocidade final dela, né? Sim. 2GH. Mas aqui faltou, esse 2GH é só em queda livre. No meu caso aqui. Aqui, a queda livre ela sai em zero. Aqui ela sai com uma certa velocidade. Então não pode ser essa fórmula não, tá? Então, esse daqui não usa, tá? Não pode usar, tá? Professor, eu fiz gravidade vezes o tempo. Aí tinha dado 20 metros por segundo, então tá errado? Tá errado porque nesse caso eu uso em queda livre, não em lançamento horizontal. Por isso que não tá certo, tá? Faltou esse pouquinho aqui que é lançado a uma certa velocidade. Na queda livre, V0 é 0. Nós não pode confundir o tipo de movimento, tá? Ah, beleza. Então, tinha visto uns exemplos lá, o cara usava isso aqui, mãe. Ah, então, o caso é errado, então. Mais problemas entre vocês? Mais perguntas? Sim ou não? Podemos seguir? Tranquilo. Aqui botou muito, peraí. Vamos para o número 9, gente? Vamos lá, então. Questão número 9. O bloco da figura possui massa de 100 kg, desliza plano abaixo, sem força de atrito. Determine, aqui está o nosso esqueminha, né? A força normal. Como que nós fazemos, nesse caso de um plano inclinado, um bloco que está deslizando morro abaixo, para saber a força normal? Como que nós faríamos? Primeira coisa, que forças atuam nesse bloco? Força-peso, né? Força-peso, que é vertical para baixo sempre, e tem a força normal. A força normal que vai ser perpendicular ao plano. Então, eu vou ter uma força normal
para cá, uma força-peso aqui para baixo. Ele perde a normal. Então, aqui está o plano. Aqui eu estou colocando os eixos x, y, né? Vertical y, horizontal x. Como desce o plano para os y, x desse lado. E olha lá, aqui está a força normal. E aqui está a força-peso. Bom, como eu tenho um plano inclinado aqui, eu vou ter que decompor a força-peso. Porque não é o mesmo ângulo do plano. Tá? Então, eu tenho que pensar aqui que, assim, toda a força-peso, se fosse horizontal, ia estar aqui para baixo. Como tem uma inclinação, essa força vai ser decomposta em uma força-peso para x e uma força-peso para y. Ficando assim, então, olha. Aqui está a força-peso vertical para baixo. Ângulo formado aqui, 30 graus, ele vai repetir aqui por construção geométrica. E aqui seria o prolongamento da força normal. Então, o eixo vertical y, horizontal x. Aqui 90 graus. Então, formou aqui a força-peso, a hipotenusa, para 30 graus. Px, o peso no eixo x, vai usar seno, porque é cateto oposto. E a componente y vai usar cosseno, porque é cateto adjacente. Então, aqui nós estamos decompondo a força-peso nas componentes y e x. Tudo bem? Então, vai ter um PY e vai ter um PX. Consegue fazer isso no desenho, gente? Essa parte tranquila. Tranquilo? Que bom. Maravilha. Então, é o seguinte. Percebam que está na mesma direção, né? I é a normal e PY. Então, a força normal vai ser anulada pela força PY. E mais uma coisa, aqui nós temos da caixa a massa. Nós não temos o peso da caixa. Temos como calcular, não temos? Sim, porque peso é massa vezes gravidade. E nesse caso, que eu não cito o valor no exercício, eu vou usar a correta, que é 9,8. Então, a massa é 100, G 9,8, então vai dar o peso da caixa, 980 newtons, tá? Muito bem, ele perde a força normal. Nós vimos aqui nessa construção que a normal se equivale ao PY. Então, normal é igual ao PY, que vai ser a força-peso vezes cosseno do ângulo. Por que cosseno? Porque aqui eu tenho o ângulo dado, Px é cateto oposto, y é adjacente e a força-peso é hipotenusa. Então, vai ser sempre cosseno. Agora, vamos lá trabalhando com os valores. Quem é o força-peso? 980. E o ângulo é 30 graus. Aí faz as contas, usando aqui todas as casas do cosseno, 848,705 newtons. Como é força, uso como unidade newtons. Tudo bem? Alguém não conseguiu fazer? Mais uma coisa. Se normal e PY se anularam, sobrou uma componente PX que vai levar a caixa para baixo. Então, pensando na força resultante, eu vou zerar aqui normal com PY e a caixa vai para baixo porque sobrou um PX. E perde na letra B como o bloco acelerou. Bom, de onde vem a aceleração? Vem da força resultante, que é o próprio Px, que é o peso vezes seno de θ. Px está no oposto, Px é seno. Então vai ser o peso, 980, seno de 30, que é meio. Então vai dar, como força resultante, 490 newtons. Mais uma coisa, resultante é massa vezes aceleração. Acabamos de fazer aqui resultante, a massa é 100, daqui vai me sair a aceleração. Trocando de lugares, resultante 490, massa 100, divide 4,9 metros por segundo ao quadrado.
E aí? Beleza. Alguém teve dificuldade, pensou de outra forma, não conseguiu fazer? Eu fiz bem menos simplificado. Bem o quê? Bem menos Não dá pra ouvir. simplificado. Eu fiz assim, bem menos simplificado que isso daí. Ah, você fez mais passo a passo. A gravidade. Não, eu fiz bem menos. Tipo, eu peguei o A, que é a aceleração, igual a gravidade vezes o seno direto. Né? Que é 9,8 vezes o seno. Sim. Multipliquei direto. Aí deu a aceleração. Tudo bem, tá tranquilo, tá de boa também. Eu não consegui fazer, professor. Mas qual foi a sua dificuldade? Eu acho que foi mais a fórmula mesmo. Então tem que associar sempre que a resultante é massa de aceleração e assim, a resultante geral do bloco normal e PY se anularam, a resultante foi a força PX. E PX é peso vezes seno de θ. Eu poderia pegar esse número aqui e trocar no lugar de FR aqui. Dava na mesma também, tá? Aqui, assim, eu gosto de fazer passo a passo para mostrar como chegar em cada resultado. Tá? Tá bom, professor. Beleza. Mais alguma pergunta de vocês? Vamos para a 10ª e última pergunta. A figura abaixo mostra duas forças, F1 20 newtons, F2 24 newtons, um ângulo θ de 135 graus sobre um bloco de massa a 30 kg. Calcule. Tudo aqui é a figura que tem na nossa lista de exercícios. Calcule letra A. O módulo é a orientação da força resultante. Então, nesse caso aqui, nós devemos, para deixar um cálculo muito mais fácil, decompor F2, porque F1 já está no próprio eixo X. Né? Então, temos que pensar F2 aqui, decompor essa força F2. Então, olha lá. Eu vou ter uma componente F2Y e uma componente F2X. E nessa configuração, perceba o seguinte. Aqui está o eixo Y, né? Eu tenho um F2X para a esquerda, vai ficar negativo. E tenho para cima um F2Y, aqui vai ser um valor positivo. Tá? Mais uma coisa. Aqui são quantos graus mesmo? 135? Esse ângulo formado aqui vai ser quanto? É o que falta para 180 graus. 45, então, mas 45, perfeito. Tá, mas eu poderia usar o 135 com positivo ou não? Se eu usasse aqui a lei dos cossenos, sim. Porque eu estou pensando, eu vou decompor aqui, ó, no eixo XY. Então, eu vou pensar nesse plano X e nesse plano Y. Então, eu vou usar sempre um ângulo menor que 90 graus. Tá? Então, por isso tem que pensar no complemento desse ângulo aqui para chegar nos 180 graus. Tudo bem? Eu fiz pelo 135. Que não sei se é coincidência ou não, bateu também. Não é coincidência, é assim, o valor vai ser mesmo, porque mudou o sinal, tudo bem, tudo bem. Então, o que eu vou fazer? F2Y, aqui está o ângulo, cateto oposto e hipotenusa, seno. F2 ela vale 24, e o θ vale 45, ou se local também 135 graus, tá? Dá 16,97 F2Y, certo? Agora fazendo a componente F2x. Cateto adjacente, hipotenusa, F2 vezes cosseno. E assim, como está para o lado esquerdo do x, eu usei negativo aqui. Se você puser aqui 135, você mantém positivo esse valor da força, porque vai dar negativo esse cosseno.
135 é assim, é o mesmo valor, só muda o sinal por causa do quadrante da trigonometria, tá? Então, aí você tem que pensar o seguinte, ou você mantém ele positivo, o valor em módulo, e usa o cosseno negativo, ou você aplica o I e o J, aqui o I é negativo, e o ângulo aqui vai ser positivo. Tá? E vai ter um valor também negativo. Tranquilo? Veja bem, pensando das duas formas dos ângulos, tem que dar sempre o mesmo valor, inclusive o sinal. E você pode até ter problema, né? A minha componente F2x está aqui puxando para a esquerda, né? Eu tenho aqui um F1y, um F1 que puxa para a direita. Então, já posso perceber aqui que vai ser forças concorrentes, tá? Bom, ainda não chegamos no módulo da força. Nós só decompomos a força 2. Bom, no eixo X, a somatória das forças do eixo X é F1 mais F2x. No caso, nossa, ela é negativa. F1 é 20. F2x é 16,97. Vai ficar, então, 303 newtons. A resultante no eixo X. 20 para cá, 16,9 para cá, então vai sobrar para cá uma forcinha de 3 newtons. A resultante em Y não tem componente Y para baixo, só tem a componente F2Y, então vai ficar esse número aqui, final. Agora vamos lá. A força resultante, eu tenho uma resultante em X, uma Y, eu vou achar que é força resultante. 90 graus aqui é Pitágoras. Resultante ao quadrado é a força x ao quadrado mais a força y ao quadrado. Aplicando aqui os valores, elevando ao quadrado, fazendo a soma, pondo na raiz, eu vou obter 17,238 newtons a força resultante. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Assim? Tranquilo, deu para entender, professor, mas... Então, poderia usar o cosseno, então posso usar o do 135 normal e não está errado, então? Não. Então, perfeito. Aí você não decompõe, né? Você chega aqui nesse valor direto, né? Aí é o seguinte, se você fizer só por cosseno, se você não decompor as forças, você não faz a orientação da força resultante. Porque eu preciso saber esse ângulo aqui, entre a resultante em X e em Y. Se você aplicar aqui apenas a lei dos cossenos, você não tem essa montagem para poder fazer a parte 2 do mas eu acho que ele... Não pela lei dos cossenos, é usando o 135, pegando o FY e o F de X, né? Tudo bem, dá decompondo mesmo. Usando o 135, normal. Normal, sim. Então, como que eu faço para encontrar essa orientação? Veja bem, desse triangulinho aqui é o nosso ângulo, a resultante é a hipotenusa, a força Y é cateto oposto, a força X é cateto adjacente. Então, eu vou aplicar tangente. Cateto oposto é FY e FX é cateto adjacente. Como eu quero saber a orientação, tem que fazer o arco tangente. É lá na calculadora a tangente menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão e vou fazer o arco tangente desse resultado aqui. Então, eu vou obter 79,88 graus. Professor, essa daí ficou faltando aí. Não consegui fazer, não. Não consegui ouvir, por favor. Não. Eu também não consegui fazer, não. Tá, então é o seguinte. Quando eu peço orientação, eu peço ângulo. Não tá fácil para ninguém. Professor, mas eu fiz por cosseno normal, força resultante elevado ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes e tal. Aí eu achei um valor, certo? Aí depois eu fiz a lei do seno.
Que tipo é a complementar do ângulo de 135, né? No caso, dá 45. Sim. Aí eu fiz a força resultante sobre seno de 45, igual ao cateto oposto do outro lado, sobre o seno de alfa. Eu achei o ângulo, deu certo. Mas trabalhou, tudo bem, também dá certo. O caminho mais difícil. E é também correto o que você fez. Ah, beleza. Tudo então. bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa dessa parte? Aqui? Essa parte aqui? Tá. Você não entendeu a parte da tangente, é isso? Tá, então vamos lá. Então é o seguinte, eu fiz aqui a resultante no eixo X. Eu vou somar F1 com F2X. Deu 303, tá? Então eu vou ter no eixo X uma resultante do eixo X 303. E vou ter na componente Y apenas F2Y, que é quase 17. Então eu vou ter uma resultante em X 303, que é esse valor aqui, e uma Y que vai ser o 16,97. Então, nessa configuração aqui, eu vou ter no eixo Y a resultante em Y e no eixo X a resultante em X. Juntando aqui, eu tenho a resultante final do problema, que é F2 mais F1 total. E nessa montagem aqui, é 90 graus, porque são os eixos coordenados, então é só aplicar Pitágoras, porque eu tenho os catetos, eu saber a hipotenusa, tá? Beleza? Mais alguma coisa, gente? Vamos partir para o próximo item do exercício? Vamos lá, letra B? Pergunta qual é o modo da aceleração. Bom, força resultante é massa vezes aceleração. Veja bem, calculamos a resultante, e é esse número aqui. A massa da caixa está aqui, 30 quilos. Basta agora aplicar na forma da força resultante. O que nós temos é a resultante calculada por nós anteriormente, a massa do problema, para achar que é a aceleração. Só passar dividindo, dá 0,575 metros por segundo ao quadrado. E aí acabou a nossa lista de exercícios. Encerramos a nossa lista de exercícios, tá? No geral de vocês, perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Professor? Sim. Pode reenviar a lista novamente? Reenviar novamente? Você não, claro. Você não enviou ainda. Não, eu já enviei, mas algumas coisas estão erradas, né? Aí, cara, aí fica complicado. Aí não dá, né, professor? Não dá não, tá? É zoeira. Tá bom? Alguém não entendeu algum exercício, quer que se volte, pode voltar para falar com vocês. Uhum. Eu tenho uma pergunta, outra, né? Pode falar. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Viu, como é que vai ficar a questão da prova, professor? Então, a prova é o seguinte, a faculdade reviu a posição anterior dela e vai aplicar as provas até o fim de abril, de forma online, pelo AVA. Tudo bem. A nossa prova, inclusive,